Boa noite. Que a espiritualidade amiga, benfeitora, sobretudo Deus, nos dê a permissão para iniciar mais uma tarefa na seara do nosso Mestre Jesus. Que todos eles nos abençoem e que todos nós juntos possamos elevar nosso pensamento para receber do mais alto as melhores vibrações e podermos sair daqui mais aliviados das nossas dores físicas e das dores da alma. Carlos Bacelli, um palestrante espírita, nos seus pequenos casos de Chico Xavier, contou que ele tinha um amigo não muito agradável. Toda vez que eles se encontravam, esse amigo dava umas alfinetadas no Chico. Quando isso acontecia de manhã, ele corria à tarde e pedia desculpas para o Chico, e Chico desculpava. Quando esse incidente acontecia à tarde, ele corria à noite na casa do Chico e pedia desculpa, e Chico novamente desculpava. Isso tornou corriqueiro. Todas as vezes que eles se encontravam, alfinetando o Chico e Chico perdoando. Certa feita, ele insistentemente perguntava para o Chico: "Você me desculpou mesmo do fundo do seu coração?" Chico olhou para ele e respondeu: "Você quer mesmo saber? Eu perdoo pelo que você já me fez. Perdoo pelo que você está fazendo e perdoo por tudo ainda que você vai me fazer." Chico contava essa história do perdão mais que 70 vezes 7 e caía em gostosas gargalhadas. Esse era o Chico Xavier, meigo, simples, humilde, que quando encarnado aqui conosco, exemplificou o que é ser e viver um verdadeiro espírita cristão. E a nossa homenagem vai para ele, para o Chico, e para o seu legado de mais de 450 pérolas psicografadas. Um verdadeiro tesouro dos céus deixados aqui para a humanidade. Também não poderíamos deixar de estender essa homenagem de gratidão ao Livro dos Espíritos, que completa 169 anos, e ao Evangelho, que completa 162 anos. Como Chico, esses dois livros aniversariam agora no mês de abril. Portanto, é uma alegria tripla para nós espíritas esse mês de abril. Mas hoje então vamos falar sinteticamente e muito modestamente sobre o Livro dos Espíritos, que é a fonte da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, que nos fez relembrar todos os ensinamentos de Jesus e nos deu a certeza da vida futura como espíritos imortais que somos. Humberto de Campos, no seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, conta que periodicamente acontecem assembleias de espíritos elevados no plano espiritual. E numa dessas, designaram um apóstolo de Jesus para reencarnar na Terra com imensa missão a cumprir. Missão essa de organizar, compilar os ensinamentos de Jesus, um tanto quanto esquecidos ou até menosprezados pela humanidade. E para tanto, reencarnou em 1804. Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Desde sempre, as manifestações espíritas aconteciam. E quando
quando chegou à maturidade espiritual do planeta Terra, sob uma ordem divina, aconteceu uma invasão organizada de uma pleia de espíritos sobre a Terra, onde em vários locais e através de várias pessoas começaram a acontecer fenômenos sobrenaturais, como batidas, pancadas, pedras atiradas, objetos que eram atirados, portas e janelas que se abriam e se fechavam sozinhas. E um dos casos mais registrados aconteceu em Hydesville, em Nova York, onde uma família acabara de se mudar para uma casa onde já tinha fama de ser uma casa mal assombrada. E começam as batidas misteriosamente na casa. As filhas do casal conseguiram, com o tempo, se comunicar com aquele espírito que estava por trás dessas pancadas e batidas. E este identificou como um mascate desencarnado, assassinado, cujo corpo estava emparedado numa parede falsa da adega daquela casa. E que mais tarde, sobre investigação, tudo o que foi dito foi confirmado. Enquanto isso, na Europa, especificamente na França, acontecia o auge do espetáculo das mesas girantes, nos grandes salões, que era um divertimento fútil, mas que levava multidões para vê-las. Um amigo de Hippolyte comenta esse caso das mesas que se movimentavam, mas para ele isso não foi surpresa, porque ela era expert no fenômeno do magnetismo e através dessa força poderia explicar esses movimentos. Mais tarde, esse amigo relatou que além das mesas se movimentarem, elas respondiam às perguntas formuladas, inclusive perguntas feitas até mentalmente. Aí, aguça o interesse do cientista Hippolyte. Ele pensa, para responder perguntas é preciso uma inteligência. Efeito inteligente requer uma causa inteligente. Por isso ele aceita o convite para participar das reuniões das mesas girantes. E como era cientista, já vai com um olhar preparado. Ele entra com o método da observação e quando vê aqueles movimentos das mesas, constatou que ali havia uma forte força atuando, até então desconhecida, e que precisaria de um profundo estudo para descobrir qual a nova lei que ali estava atuando. Fenômenos que eram desconhecidas pelas leis da ciência comum manifestavam-se em toda parte, revelando a ação de uma vontade livre e inteligente. Interrogada sobre a sua natureza, essa potência declarou que eles pertenciam ao mundo dos seres espirituais, que já tinham sido despojados do corpos físicos dos homens e que estava ali provando a inexistência da morte e que poderiam também se comunicar com os vivos, com os homens. Foi assim que a doutrina espírita foi revelada. Hippolyte incansavelmente trabalhou com os médiuns, recebendo mensagens, revelações e também agregando cartas que vinham de toda parte. E assim o trabalho dele ia tomando corpo. E certa noite, por várias vezes, o trabalho dele foi interrompido devido a pancadas. E por mais que ele procurasse a causa, não encontrou. No dia seguinte, pergunta ao médium o motivo daquelas batidas. E foi revelado
que era o seu espírito familiar, denominado a verdade. Ele estava querendo alertar que havia um erro no texto que ele estava redigindo. E Hipólite, quando chega em casa, relê exatamente o parágrafo que foi apontado. E ele detecta um erro gravíssimo. Corrige esse erro com certeza. E esse espírito, a verdade, se compromete a comparecer mensalmente por 1/4 de horas para elucidar dúvidas, para ajudá-lo nesse trabalho que Hipólite estava desenvolvendo. E no dia 18 de abril de 1857 é publicado o Livro dos Espíritos, cujo autor e codificador é Allan Kardec, que é o pseudônimo de Hipólite, que ele adota, pois ele soube que tinha sido um druida em uma das suas reencarnações e que ele usava esse nome, por isso ele adota o nome de Allan Kardec. Nasce a doutrina espírita alicerçada por um tripé: filosofia para sair da obscuridade e edificar o raciocínio em bases sólidas e seguras; ciência para receber a luz do sentimento, dar as mãos para a bondade junto ao conhecimento; religião para receber o maior dos convites, que é a edificação do templo no nosso mundo interior, com o objetivo de relacionar diretamente com o nosso Criador e com Ele compartilhar as nossas mais secretas intimidades. Assim, o Livro dos Espíritos vem para abrir os olhos acerca de um mundo ignorado, direcionou o olhar para ângulos até então nunca vistos, veio para fazer enxergar, fazer entender o que o homem não conseguia ver sozinho. O Espiritismo trouxe revelações para educar o olhar, atiçar a memória, acordar a consciência, regenerar e alavancar o progresso espiritual de toda a humanidade. Nos trouxe fundamentações da revelação espírita, a existência de Deus, o Criador de tudo no universo. O que não é matéria é espírito, o que não é espírito é matéria. Enfim, tudo se resume nessa trindade universal: Deus, Espírito e matéria. Somos seres imortais, criados simples e ignorantes. Ora somos espíritos encarnados, ora espírito desencarnado. E entre essas idas e vindas do mundo espiritual para o mundo material e vice-versa, em sucessivas reencarnações, sem perder nenhuma conquista intelecto-moral já realizado. Assim, através das reencarnações, vamos angariando cada vez mais valores intelectuais e morais. E o número de reencarnações serão tantas quantas necessárias, até que mereçamos adentrar na primeira ordem da escala evolutiva espírita e sermos espíritos puros. A cada etapa evolutiva vencida, alcançaremos mundos melhores, compatíveis com o nosso progresso, pois há muitas moradas na casa do nosso Pai. A comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material, provando que os laços afetivos continuam, os amores não se perdem, eles se procuram, eles se acham, mesmo estando em lados diferentes da vida. Mas, atenção, os vínculos de desamor, de desafeto,
também continuam. Então, reconciliai-vos o mais breve possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Assim nos ensina Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, item 5. Diante de todas essas recapitulações, perguntemos a nós mesmos: vivemos como espíritos imortais? Se entendemos que somos seres infinitos, então como lidamos com todos os membros da nossa família? Com aquele vizinho difícil? Como procedemos mediante uma fechada no trânsito? Quando estamos com pressa, aquela fila que não anda, aquela fila que se arrasta. Como agimos quando alguém com o dedo em riste no seu rosto diz: você está errado, você não sabe de nada, você não entende nada, fique calado? Provavelmente acende um fogaréu aqui no estômago, vai subindo, subindo, subindo pelas veias do pescoço e chega até o rosto, quente, vermelho, que parece que está até inchado. E aí? Reagimos ou agimos? Como lidamos com os bens materiais, com as nossas relações afetivas, no exercício da profissão? Como falamos? Como estão as nossas escolhas? As escolhas estão como mortais finitos ou espíritos imortais? Onde nós nos encaixamos? Saibamos que as leis divinas que regem o universo todo não estão escritas nas pedras, nem nos livros, estão na nossa consciência. Por isso, vamos despertar, vamos transcender a nossa consciência. Mas espelhar em quem? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta: vede Jesus. Guia, porque só pode ser guia de alguém aquele que já percorreu o caminho. E Jesus já percorreu esse caminho há muito tempo atrás e aponta a evolução espiritual através dos seus ensinamentos. Modelo, porque ele é o exemplo prático da bondade, humildade e perdão, pois ele é a perfeição intelecto-moral, o amor incondicional que a Terra conheceu. Mas por que tudo isso? Para quê? Última pergunta do Livro dos Espíritos, a número 119. Algum dia o reino do bem poderá ter lugar na Terra? Resposta, trecho da resposta: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la os bons superarem os maus. Então eles aí farão reinar o amor e justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Reflitamos: a quem compete esse trabalho de fazer o bem superar o mal? E agora gostaríamos de encerrar essa reflexão à moda Chico Xavier. Modesto, leve, mas agregando a profundidade de reflexão que o Livro dos Espíritos nos traz. Com esse fim, trouxemos uma parábola inventada por um palestrante espírita chamado Márlio Lamba. E o título da parábola se chama A Parábola dos Copos. Márlio cresceu visitando sempre o sítio da avó.
E no arquivo mental dele está muito bem gravada uma casa antiga, grande. E quando ele abre a porta e adentra na sala, a primeira coisa que ele vê, uma cristaleira antiga, poderosa, prateleiras limpíssimas e aqueles copos de cristal, todos enfileirados, brilhando, reluzente. Marlon podia brincar em todos os cômodos da casa. Ele podia ir em todos os espaços, dentro e fora da casa, desde que fosse longe da cristaleira. E ai de quem fosse limpar o copo de cristal e quebrasse. Mas o copo é um utilitário muito preciso. Por isso, para outras finalidades, vovó tinha o copo de geleia. Era com o copo de geleia que tomávamos chá, água, café, Nescau. Era com ele que medíamos o arroz, o feijão, levava ração para os gatinhos, para os cachorrinhos, levava água para regar aquele vasinho que a vovó tinha na cozinha. Para tudo usávamos o copo de geleia. Ele servia para tudo. Um dia, esse copo já tão utilizado e tão idoso quebrou. Nós, seres humanos, desencarnamos. Ele, copo, desencopou. E também quebrou um copo de cristal no mesmo dia. Descristalizou. Ambos foram parar para o mundo dos copos. E lá foram recebidos pelo Senhor dos Copos, que era um canecão bem grande. Copo de geleia, meu filho. O que você fez na terra? Quais foram as suas obras? Fui criado, me encheram de geleia, me rotularam, me tamparam e me colocaram numa prateleira de um supermercado. Alguém passou, me levou e desde esse dia me abriram e consumiram diariamente a geleia de dentro de mim, até que um dia acabou. Aí me levaram e tentaram tirar o rótulo, mas o rótulo era meio difícil para sair. Aí, o que fizeram? Pegaram uma faca, ficaram esfregando até conseguir tirar todo o rótulo. E finalmente eu fiquei sem rótulo, fiquei limpinho. E aí, Senhor, desde esse dia, como se diz, eu fiz de um tudo. Tudo eu fiz. Fiz tudo, atendi a todos, servi a todos, sempre ajudando os outros. Bom filho, bom copo, passa à minha direita e terá nova oportunidade. Copo de cristal. E você, meu filho? O que você fez? Quais foram as suas obras? Eu fiquei embelezando a cristaleira, sempre brilhando. Não, isso eu sei. Eu quero saber as suas obras. O que você fez na terra? Eu não fiz nada. Porque belo e precioso como sou, não tinha nenhum serviço, não apareceu nenhum serviço que estivesse à minha altura. Fim da parábola. Fica a critério de cada um. E então, hoje nós somos copo de cristal ou copo de geleia? Que a espiritualidade nos permita encerrar essa tarefa de Jesus nesta noite, que nos abençoe e potencialize a nossa vontade de sempre dizer e estar presentes em todo lugar, a toda hora que Jesus nos chamar para servir na sua seara. Esforcemos para ser copo de geleia e que o livro dos Espíritos
seja o óculos para nós espíritas, para podermos usar, para podermos estudar através dele tudo que está ao nosso redor. Esta é a frase de um dos fundadores do Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro, altivo caríssimo Panfiro. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio para todos nós nessa semana que se inicia. Que assim seja, graças a Deus.